Bom, gostaria de agradecer ao Francisco Alexandre Bellinassi, né, Paim. Ele possui graduação em administração pela Universidade Federal de Rondônia e cursa mestrado também em administração pela mesma universidade. Atualmente assistente em administração pela Federal pela mesma universidade, com atuação na DIRCA, né? Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração pública. Belinácio, muito obrigado pela parceria, pelo aceite, e agora pode ficar à vontade, tá? Ok. Obrigado, gente. Obrigado, professor Maurício, pela apresentação. O nosso objetivo hoje aqui é trazer uma... Eu vou pedir para o professor João Maurício desligar o microfone para não dar retorno. É trazer uma breve explicação sobre algumas funções que vão ser úteis, não só no momento das aulas virtuais, como das aulas remotas, como também em qualquer outro momento que a gente vá precisar, né? Porque o SIGA é uma realidade, é um sistema que não está aí para ir embora amanhã, ele vai ficar ainda muito tempo e a gente precisa. Embora ainda tenha muita coisa para melhorar, ele trouxe um avanço em relação a registros de informações, tanto pedagógicas quanto informações de registro no sistema, né? Então, a gente precisa aprender certas funcionalidades do sistema. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu estou aqui com o usuário do professor João Maurício, né? E aqui nessa tela, vocês conseguem me ver, né? Estão conseguindo. Sim. Então, nessa tela aqui, a gente tem o ambiente de vocês. Repare que eu só coloquei uma turma aqui para a gente usar de teste, e eu quero passar algumas coisas que a gente precisa passar, que a gente precisa colocar, como cancelamento de aula, registro de aula extra, e também algumas outras coisas, como foi perguntado, né? Como é que eu faço para vincular um vídeo gravado no YouTube aqui? Como é que eu faço para gravar um vídeo que eu gravei aqui? Como é que eu faço para fazer uma tarefa? Então, tudo isso aí eu quero passar para vocês poderem ter mais um pouco desse conhecimento. Lembrando que a gente tem no site da DIRCA, temos uma parte de tutoriais, né? Que é vídeos explicativos, aonde nós temos vários vídeos aí, né? Que a gente vai colocando, e toda vez que tem um vídeo novo, a gente coloca esse vídeo aqui para poder enriquecer os conhecimentos, né? E ajudar como suporte, né? Por exemplo, o último foi sobre trancamento parcial, né, o trancamento de matrícula ou suspensão de programa, que é o que a gente chamava antigamente de trancamento geral, né? E o que aconteceu foi que vários alunos, ao invés de pedir a suspensão do programa, o trancamento geral, eles simplesmente trancaram em todas as disciplinas. E aí eles estão ativos, só que sem nenhuma matrícula, porque eles pediram o trancamento. E aí o que acontece? A gente vai ter que trancar esse povo manual para eles não serem cancelados, né? Porque senão a vida deles vai ficar um pouco mais difícil. Então a gente já fez um pedido para a DTI para gerar um relatório desses alunos com a data que eles solicitaram o trancamento. Porque tem aqueles alunos também que solicitaram o trancamento durante ou assim a pandemia e depois da das resoluções da UNIR, né? Então, o que que acontece? Esses alunos podem ter trancado por engano, alguma coisa assim, e eles podem... Tem uns procedimentos que a gente vai poder fazer depois, que a gente está tentando o máximo para não prejudicar o aluno de forma alguma. Embora o prejuízo já esteja aí, né? O prejuízo já é latente, né? Então, vamos lá. Primeiramente,
toda vez que a gente precisar falar com os nossos alunos, a gente vai por aqui, ó, pela turma virtual. A gente clica nela e a gente tem acesso à turma virtual. Eu criei aqui tópicos de aulas fictícios, né? Só com o nome aula 1, aula 2, aula 3, para que a gente pudesse entender o que acontece. Repara aqui, olha, que o andamento das aulas aqui, ó, tá bem absurdo, né? Se vocês repararem, ele está pedindo 224 aulas. Por quê? Porque o meu calendário aqui no ambiente de teste, ele está configurando de 10 de fevereiro de 2020 até 31 de março de 2021. Então, ele conta quantos dias de aula vai ter e transfere para aí, tá? Então, quando eu cancelar uma aula dessa, ele vai diminuir aqueles 224 lá, que daqui a pouco a gente vai ver, né? E por que cancelar a aula? Porque, como vocês podem ver, a aula do dia 19, vamos colocar aqui a aula do dia 26, não foi ministrada, porque já estava na resolução, na suspensão das aulas. Então, o professor vai precisar cancelar essa aula para que não gere esse prejuízo aqui de carga horária, ó. Porque senão vai ficar absurdo isso aqui. Multiplique isso daqui, ó, 150 aulas por 50 minutos, cara. Vai dar uma carga horária absurda. Não tem como a gente ministrar tudo isso, né? Então, para eu cancelar uma aula, eu preciso vir aqui no tópico de aula. É bem simples cancelamento de aula. Como eu falei, tem lá no nosso vídeo, né? Você identifica a aula que você quer cancelar. No caso, eu quero cancelar do dia 26 de março e clico aqui em alterar. Ah, mas se eu simplesmente clicar no remover, não resolve? Não, porque você ainda precisa cadastrar um tópico de aula, mesmo cancelado, tá? Então, você clica aqui em alterar. Aqui, ó, onde está a aula 7, a gente vai aqui embaixo, tem a opção cancelar aula. Eu clico aqui e clico em atualizar dados. Eu aconselho, toda vez que eu precisar cancelar uma aula, olhar aqui, ó, tá vendo que estava aula não sei o que e agora tá não haverá aula? É sempre interessante colocar o motivo. Então, vocês podem colocar aqui, ó, não haverá aula conforme resolução parará, parará. Porque a gente precisa identificar por que não está havendo essa aula. Porque futuramente alguém pode vir lá fazer uma auditoria e você ter que se explicar e não lembrar, né? O número da resolução e coisas assim. Então, coloca conforme a resolução, número tal, de tal dia, parará, parará, e pronto. Para que você fique resguardado como docente, explicando por que não foi dada a aula. Embora hoje todo mundo lembre, né? Mas daqui a 40 anos, quando o professor João Maurício quiser se aposentar, ou mais, né? Ele vai precisar explicar isso daí. Por que ele não deu aula? Aí o pessoal já não vai mais lembrar. Ah, teve uma pandemia, não sei o quê. Aí eles vão perguntar, que pandemia de quê, rapaz? Então é sempre bom a gente colocar tudo isso aqui. Clica no botão atualizar dados. E aí, se repararem aqui, ele está amarelinho, porque essa aula foi cancelada, ok? Ah, ela vai ter que ser reposta? Vai, depois do dia 13 de outubro a gente vai ter que criar as aulas extras, né? Então aqui, ó, tá cancelado. Aí eu venho aqui nesse outro também, do dia 2/4. Vou lá embaixo. Eu tô falando um pouco devagar e fazendo um pouco devagar, porque a gente tem às vezes conexões mais lentas e às vezes dá aquele delayzinho, tá, gente? Aí aqui, ó, não haverá aula de novo. Já coloco aqui bonitinho e clico em atualizar dados. Se vocês repararem, tava 224 aqui do lado, e agora já tá 216, tá? Então, o que que acontece aqui?
nós precisamos agora pensar, mas por que não tem como a DTI fazer uma rotina lá, criar um script para cancelar as aulas para todos os professores? Não seria mais fácil isso? Gente, isso seria o melhor dos mundos, mas a DTI já sinalizou negativamente nesse sentido, tá? Então, quando eu precisar cancelar uma aula, esse vai ser o procedimento, ok? Então, quanto a cancelamento de aula, lembrando, aqui no site da DIRCA, eu tenho aqui cancelamento de aula não realizada. Olha. Caso vocês precisem de um tutorialzinho mais bem explicado quanto a isso. Ah, outra coisa interessante. Vamos supor, olha aqui, ó, eu só lancei aula até dia 23/4. Então, quer dizer que depois disso eu não vou precisar cancelar as outras aulas, porque eu tenho que cancelar até dia 12 de outubro, né? Eu não vou precisar cancelar? Vai sim. Mas eu não tenho aula para cancelar, então você vai criar um tópico de aula cancelado. Vai aqui em criar tópico de aula. Você vai colocar aqui o dia, né? Vamos ver aqui. 23/4, aí 30 de abril. Não haverá aula, conforme a resolução não sei o quê. Quando eu marcar cancelar aqui, ele vai apagar de novo. Eu tenho que colocar aqui. E eu já vou criar um tópico de aula cancelado. Olha aqui, ó. Ele já cria esse tópico de aula aqui cancelado. Porque senão vai continuar contando carga horária. Aí quando você fizer o teu plano de curso, ele vai ficar lá, prezado professor, tem que colocar 90% do não sei o quê. Tem alguns professores que já têm tido esse problema, e todas as vezes eu tenho visto que é só um probleminha aí, não é erro de sistema não. Depois eu quero explicar melhor sobre isso, mas isso daí vai ficar mais para frente. Se eu esquecer, vocês me lembrem depois, tá bom? Tá. Então, depois disso aqui, a gente precisa também ver a questão de cancelar por quê? Sim, professor, porque a aula não foi ministrada. Se a aula não foi ministrada, a gente tem que cancelar ela, né? Porque não foi dada. Então a gente tem que registrar efetivamente as aulas ministradas e tem que cancelar as aulas que não foram ministradas. Isso é normal. Eu não vejo, nesse caso, confusão nisso daí. Né? Toda aula que não for dada tem que ser reposta. Tá? Lembrando que o CNE e o MEC autorizaram a gente, como instituição, a flexibilizar a quantidade de dias letivos, mas ele não flexibilizou a carga horária. Então, tem que ser ministrada a carga horária de forma integral, ok? A gente não pode ministrar menos do que o permitido. Por exemplo, essa disciplina é 80 horas, então o professor João Maurício vai precisar ministrar 80 horas, tá? Mesmo que você não tenha lançado, deixa eu ver aqui o que está falando, só um instantinho. Mesmo que você não tenha lançado tópicos de aula a partir de 18, lançar e cancelar isso? Isso, exatamente, tá? Porque precisa fazer isso, porque senão, lá na hora de lançar frequência para o aluno, ela vai ficar em aberto, tá bom, professor? Então, ela vai ficar em aberto, mesmo que você não tenha criado tópico de aula. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar falta para o aluno? Você vai deixar em aberto? Não pode. Então, para isso, a gente precisa do tópico de aula lançado. Que aí, quando eu cancelo, ele fecha esse dia de frequência, tá? Aí você não precisa lançar a frequência desse dia do aluno. E nem deve, né? Porque como ela está cancelada, ok? E agora vamos sobre o registro de aula extra. O registro de aula extra é um negócio que eu queria... Francisco, Fala, Gilmara. posso fazer uma pergunta? Pode fazer a segunda. Tá. Não, só fiz uma, não fiz nenhuma Não, você até perguntou agora. se podia fazer uma pergunta. Ah, tá. Uhum. É Olha piada só. antiga, né? Uhum. Tem alguns professores que estão questionando alguma, assim, uma dinâmica de funcionamento do SIGA, que é assim, ó, na instituição, a hora é a hora de 50 minutos, mas o SIGA funciona com hora relógio. Então, por exemplo, para dar 80 horas,
você precisa registrar mais do que 20 encontros. Você podia fazer um parênteses ou depois encontrar um daqui a momento para pouco. poder... Como eu falei, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá, Gilmara? Porque isso aí é um tópico bem delicado e à parte, tá? Tá certo. Porque eu não vou falar do que como é entendido na Unir. Eu vou falar como o MEC definiu, tá bom? Como o CNE entende isso. Porque, infelizmente, o entendimento da Unir não. Infelizmente, em alguns momentos, o entendimento é um pouco errado, tá? Porque a gente está falando de carga horária, a gente não está falando de tempos de aula, essas coisas todas. Mas daqui a pouco a gente fala, tá bom? Aqui, em cadastrar aula extra, é o quê? Quantos tempos de aula de 50 minutos eu vou ministrar? Ou seja, vamos supor que na aula remota eu vou ficar uma tarde toda com os alunos, né? Ou senão eu quero dar aula hoje de tarde e de noite. Eu posso lançar? Posso. Ah, mas e não vai dar choque de horário? Não, não dá choque de horário, tá? Essa questão. Inclusive, se você quiser dar aula para duas turmas no mesmo dia, porque às vezes a disciplina é muito parecida, praticamente a mesma, né? Aí você pode dar essa aula no mesmo dia? Pode, sem problema nenhum. Porque aqui na data, olha, é aberto. Eu posso registrar aula extra em qualquer dia da semana. Então, vamos supor que eu vou, de acordo com o novo cronograma, em vez daquele dia lá, vai ser dia 13 que vai iniciar, né? Eu vou dar aula no sábado aqui, ó. E dia 17, tipo de aula reposição. E o número de aulas. Aqui é um campo aberto. Eu não tenho aquela obrigatoriedade de colocar 4 tempos de aula para disciplina de 80 horas, 3 tempos de aula para disciplina de 60 horas, entendeu? Aqui é um campo aberto. Então, se você disser, olha, eu vou dar 4 tempos de aula de forma síncrona e mais 2 de forma assíncrona, como uma atividade que eu vou deixar para os meus alunos fazerem, que vai valer como tempo de aula. Então, serão 6 aulas, correto? Né? Não tem problema nenhum. O sistema não vai te proibir e a gente também não vai ficar enchendo o saco quanto a isso, não. A gente não vai estar fiscalizando isso, a gente não vai estar... Porque tem-se a liberdade de aulas síncronas e assíncronas. Né? O assíncrono entende-se como tarefas, como questionários, como trabalhos, fazer um resumo, qualquer coisa assim. Né? A aula, vou colocar aqui, sobre história do Maurício. Né? Os alunos vão ter que ir lá no teu Facebook e descobrir sobre a sua vida, né? Vasculhar a sua vida. E aí pronto. Aqui tem a opção de notificar, que é quando o aluno recebe um e-mail sobre quando vai ter essa aula. Vai no e-mail dele, olha, foi cadastrado uma aula extra. Aí o aluno já vai, ó, ficar esperto, né? Então, o sistema mesmo manda um e-mail. Se o aluno reclamar, mas não recebi nada no e-mail, verifique na sua caixa de spam. Ah, mas o meu e-mail está errado. Aí o problema é seu. O aluno tem como ir lá e alterar o próprio e-mail, tá? Se ele se matriculou na Unir com um e-mail e está usando outro, ele tem a obrigação de atualizar os dados cadastrais. Então, aí clica em cadastrar e está registrado uma aula extra. Quando eu clicar aqui em cadastrar, esse número de aulas aqui, ó, vai mudar de novo, tá? Cadastrar. A aula não pode ser ministrada após o período de consolidação de turma. Eu vou ter que mudar o calendário. Oh, coisa boa. Um instantinho, gente. É coisa rápida aqui. Consolidação.
Pronto. Alterado. Vai lá, cadastrar. Quero ver se não consigo. Então aqui, olha, essa aula já vai aparecer aqui, ó. Tá bom? Então o cadastro de aula extra é isso. É simples, é fácil, não tem tanta dificuldade. Tem algumas confusõezinhas, tem alguns probleminhas que às vezes a gente passa, né? Mas, gente, vocês sempre podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu não vou colocar aqui como vai ficar um vídeo, né? A professora Rosa conseguiu cadastrar, olha aí. Não vai, não vou colocar aqui, mas o professor João Maurício tem meu telefone, a professora Gilmara também tem, tá? Vocês fiquem sempre muito à vontade para conversar comigo sobre qualquer dúvida. O nosso interesse é que vocês façam o trabalho da melhor forma possível, né? Porque aí isso é egoísmo da nossa parte, porque aí vem menos trabalho para a gente também, tá? A gente pensa na gente também, não é só em vocês, não. Porque se vocês fizerem certo da primeira vez, não vai gerar retrabalho para ninguém, né? Então isso aí é muito legal para a gente pensar. Alguma dúvida sobre o registro de aula extra? Eu gostaria de deixar aberto aqui para a gente ir de tópico em tópico e falando. O professor João Maurício disse que os alunos vão ser reprovados porque você não tem Facebook, né? Né? A gente reprova todo mundo. Não tem problema, não. Ok, pessoal? Então a gente pode prosseguir. Evelyn? Alexandre, deixa eu só tirar uma dúvida. Tire Eu duas. tenho aula cadastrada no dia 18 de março. Essas do dia 18, eu preciso cancelar? Deixa eu te perguntar, a resolução, a suspensão da aula foi a partir de que dia? Então, eu acho que foi a partir do dia 18. Você deu aula? Não. Então. Não. Então cancela, né? Mesmo que não tenha sido na época da suspensão, se não foi ministrada a aula, ela tem que ser cancelada. Né? Tá certo. Tá certo, obrigada, Alexandre. Nada. E quem mais ia falar? Dá licença, é que então houve uma confusão. A gente recebeu um e-mail do Dério informando que era até o dia 18 que era válida as aulas. O cadastramento da aula era até 18 de março. Olha, é isso que eu estou falando. Por isso que eu não respondi a pergunta. Eu fiz a professora responder. A resolução, ela diz que é válida a partir de que dia? Né, se a gente for falar aqui sobre a suspensão de aulas. Vamos ver aqui. Resolução 254. Não está aqui. Então, vamos lá. No SECONS. Ah, não é 254, não. É a de março, né? Francisco? Diga. Suspendeu desde 18. Desde 18? Então pronto. É porque eu realmente que eu tenho falado, olha, tem que ver o calendário. Se o calendário diz, a suspensão passou a vigorar do dia tal, foi pelo consumo, CONSER ou CONSAD? Foi ato ad referendo da reitoria. Ah, tá. Depois foi convalidado no Conselho Superior. Mas, por exemplo, se o professor ministrou a disciplina, tendo em vista que foi, né, aquela correria, não pode ser convalidada essa aula pelo MPA? Pode. De repente foi de manhã e tudo. Assim, eu não quero ficar jogando regra que eu não posso dizer, entendeu? O que eu estou falando, eu não vou estar fiscalizando isso, ok? A gente vai verificar se as aulas, a partir da data de publicação,
foram cancelados. Se a pessoa ministrou a aula dia 18, certinho e tal. Agora, se ela ministrou depois da publicação, aí já seria ilegal, né, a gente deixar, né? A gente teria que pedir para o professor cancelar e ministrar mais uma aula, né? Olha aí, até dia 18. Porque dependendo do horário, a pessoa não tem como ver a resolução, dependendo do horário que foi publicado, inclusive, né? Então é complicado. A gente não pode ficar também sendo cri-cri nesse sentido, tá bom? Continuando. Deixa eu ver. Aqui, esse lançar frequência em planilha, olha como é que tá grandão o meu aqui, ó. E repara que as aulas que eu cancelei, eles ficam assim, ó, bloqueado. Eu não consigo lançar a frequência que nem eu consigo nos outros, ó. Tá vendo? Nesse aqui do dia 30, ó, não dá, dia 2 não dá, dia 26 não dá. Por isso que a gente precisa cancelar todas as aulas que estiverem em aberto, tá ok? No caso de vocês, vai ser até 10 de julho, ok? Essa daqui porque eu fiz uma turma do dia 10 de fevereiro até o dia 31 de março do ano que vem. Então, por isso que ficou essa monstruosidade aqui. Mas vocês vão precisar cancelar bem menos, graças a Deus, né? Vamos ver aqui. Próxima coisa, eu queria falar em relação aos alunos que foram trancados. Só uma explicação rápida, tá? O aluno que solicitou trancamento antes da pandemia, ele vai continuar trancado, ok? O aluno que trancou porque não pôde fazer por conta que não tem recursos para poder acompanhar a aula remota, parará, já é outra situação, né? Esses alunos aí já são de outro caso. Eu recebi um e-mail, inclusive, de um aluno querendo destrancar, porque ele trancou 2020.1 e por causa que ele tinha que trabalhar. Agora ele já está com horário disponível e poderia fazer remotamente. E como é que ele fazia? Eu falei, ô meu querido, aí infelizmente não dá, porque o semestre 2020.1 ainda não acabou, né? Então, o aluno que pediu trancamento antes, ele vai continuar trancado, né? O aluno que pediu depois já é uma outra situação que a gente vai ver com mais carinho, né? Porque a resolução diz que o aluno não deve ser prejudicado, aí aquele que, de repente, se sentir prejudicado com trancamento após o reinício das aulas remotas, né? Até o dia 20 de novembro, se eu não me engano, que está o período de trancamento, a gente pode dar um jeito, mas esses que trancaram antes da pandemia, ninguém sabia que ia suspender as aulas, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão de publicar vídeos, né? E do Meeting também, porque o Meeting é uma ferramenta de aulas síncronas. E eu acho que todo mundo aqui já sabe abrir uma turma, uma sala no Meeting. Lembrando sempre que para você abrir uma sala do Meeting, sempre use o seu e-mail institucional, porque não tem aquelas limitações que o Meeting está começando a impor, né? Que a Google está começando a impor, porque a gente é uma conta corporativa. Então, sempre use o e-mail institucional. Aí, quando você abrir, né? Você pode, em vez de mandar e-mail para eles, disponibilizar o link da sala do Meeting aqui, para que o aluno possa acessar essa sala. Quando ele, esqueci qual era o link da sala, professora, manda de novo, não sei o quê. Aí você fala para ele, olha, vai lá na nossa turma virtual que vai ter. Para fazer isso, a gente vem aqui em turma, vídeos. A gente não vai linkar um vídeo, mas a gente vai colocar como se fosse, né? A gente clica aqui em cadastrar vídeo.
coloca aqui, ó, link para videoconferência via Meeting, exemplo, né? Utilize este link para entrar na sala de aula virtual. Pronto. Tópico de aula, você tem que referenciar um tópico de aula aqui. Eu vou colocar aula 1 e clicar em link externo. Quando a gente clica em link externo, aparece isso aqui, ó, link. Então é só eu colar aqui o link do Meeting que o próprio Meeting me dá, né? Colocou aqui e clica em cadastrar. Quando eu faço isso, ele vai ficar aqui, ó, link para videoconferência via Meeting. Se eu for aqui em turma principal de novo, você vai ver que está aqui, ó, link para videoconferência via Meeting, link externo. Utilize esse link para entrar na sala de aula virtual. Ah, mas seria tão legal se o SIGA tivesse uma forma da gente ter uma sala virtual aqui dentro do SIGA, né? Ter alguma forma de videoaula por dentro. Seria ótimo, gente, mas ainda não temos, tá? Eu acredito que no futuro é até uma possibilidade, tendo em vista essas mudanças que o mundo sofreu, mas por enquanto não tem, tá? Então tá aqui, ó, videoconferência. Ah, mas eu queria, Alexandre, colocar um vídeo do YouTube que eu vi lá do professor João Maurício, né? Deixa eu ver se eu acho algum aqui do YouTube. Vocês têm canal no YouTube, gente? É só ir lá em Unir Campos Rolim de Moura, que tem o professor João Maurício está brilhando lá. Eu criei Belinácio, mas só para incluir material de arquivo meu, sabe? De produção dos estudantes. Sim, mas só para exemplo. Eu acho que professor, eu acho que é uma ferramenta muito útil, entendeu? Então, eu acho que o senhor deve continuar, entendeu? Mesmo com só o material seu, né? Ou seja lá qual for, eu acho que é muito válido continuar, tá? Porque o mundo já mudou, não tá mudando não, já mudou, né? Já vou me inscrever, tá, gente? Olha aí, pronto, inscrevi e ainda ativei o sininho. Pronto. Não vou dar like não, porque não tem like aqui. Ei, você tem mais inscrito que eu, cara. Parabéns. Então, assim... Esse aí é da direção, viu? Olha aí, a Gilmara só me manipulando. Olha aqui, ó, curso de extensão, trabalho remoto mediada por TICs, né? Tecnologias. Então, eu vou copiar esse link aqui, né? Ó, copiar endereço do link. E eu peguei esse link aqui. Volto lá para o SIGA e agora eu vou linkar isso daqui na aula 2. Porque na aula 2 eu falei para meus alunos, olha, esse aqui é um vídeo muito interessante que eu quero que vocês assistam para a gente depois discutir em sala. Isso já pode ser válido, pode ser registrado como assíncrono, tá? Porque o assíncrono é quando não depende do professor falando enquanto os alunos estão lá junto ouvindo, né? Então, vem aqui de novo, ó, em materiais, vídeos. Cadastrar vídeo. Título, né? Aula sobre Pix. Aí aqui, ó. Link externo, ó. Clica aqui e aí coloca o link do YouTube que a gente colocou. Essa questão de resolução aqui, você pode deixar a mesma que tiver, não precisa mexer não. Tem a opção de notificação também, para que os alunos sejam notificados, caso você queira que eles sejam notificados por e-mail. Clique em cadastrar. Ah, eu não referi qual é o tópico de aula ali, ó. Já estou errando, vou colocar na aula 2. Cadastrar. Tá aqui, ó. Segundo vídeo. Clica aqui em turma principal. E o aluno consegue assistir daqui mesmo. Ele não precisa nem sair da turma virtual, tá bom? Ele pode continuar na turma virtual e assistir o videozinho dele aí, ó. Vídeo indisponível.
Ah, tá. A reprodução em outros sites foi desativada pelo proprietário do vídeo, né? Então, por isso que não deu dele. Eu vou ter que mudar, pessoal. Olha aí, ó, perdeu visualização. Vamos lá. Alexandre Cigar. Procurar assim você já me acha. Vamos pegar um vídeo aqui. Ó, cancelamento de aula, trancamento de matrícula, registrar aula extra. Matrículas em turmas regulares. Vamos colocar esse aqui. Copiar o endereço do link. Vou aqui em materiais, vídeos. Eu vou alterar esse aqui. Ah, não, esse aqui. Desculpa, errei. Sim, pode fazer, professor. Não tem problema, não. Não, é livre aí. Porque é que nem o da Dirca, tá? Esse da Dirca aqui, olha, é tudo linkando lá para o YouTube. Foi colocado só o link aqui para que a gente tem que sempre tentar trazer o aluno para a página, para nossa página, para que ela sempre seja referência, né? Porque ele sempre procure ela. Então, seus alunos aí de Rolim, vocês podem sempre colocar, olha, vão lá e tem tal coisa, vai lá, né? E é interessante. Olha aí, vamos ver aqui, ó. Olha, agora foi, ó. Tá vendo? Então, a gente consegue aí que o aluno tem essa informação. Aqui, ó, se ele quiser, ele pode ampliar a tela. Pode, se ele quiser, clicar aqui, ó, que ele vai assistir direto no YouTube. Então, fica bem interessante, tá? Para o aluno ter esse acesso, né? Olha, eu só tenho 71 inscritos, olha, gente, que coisa linda. Mas o vídeo que eu mais tenho visualização é esse aqui, ó, tem 2.000 visualizações sobre renovação de matrícula, porque todo semestre sempre tem aquele aluno que precisa de ajuda. Então, tendo esse vídeo, você evita de ficar explicando, né? Você fala, olha, tem aqui esse vídeo que dá para você ver como é que faz a matrícula. Vai lá, assiste ele aí e depois, se tu ainda tiver alguma dúvida, você volta. Geralmente eles não voltam, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aqui é a opção de vídeo dos materiais, tá bom? Ah, mas eu quero inserir um PDF de um artigo muito interessante que eu achei, né? Que eu quero que os alunos leiam e façam para mim alguma coisa. Mas vamos colocar que eu quero só que eles leiam para a gente discutir em sala. Meus professores fazem muito isso. Então, vem aqui, ó. A gente tem duas opções. A gente pode linkar direto com o site onde tem um artigo, ou a gente já pode colocar o artigo, porque existem artigos que são liberados para essas coisas, né? Documentos já liberados. Mas se eu precisar, né, eu posso colocar também o PDF, ok? Então, eu vou aqui no acadêmico, né? E tem um artigo lá, eu quero colocar ele. Vamos colocar aqui vídeo sobre governança. Governança pública. Aqui, ó. Aí eu quero que o aluno já venha para esse arquivo aqui, olha. Então, para evitar essa questão de direitos autorais, eu copio esse link aqui, ó. Copiar o endereço do link, né? Porque você está só linkando algo que está disponível e gratuito na internet. Então, eu venho aqui, conteúdo, página da web, cadastrar novo conteúdo, título, artigo, governança no serviço público.
Aí o tópico de aula, eu tenho que registrar em qual tópico de aula, colocar na aula 3. E aqui você coloca uma explicação, tá? Artigo de leitura obrigatória para discussão em sala de aula. E aqui eu coloco aquele link maravilhoso, bonitinho, cheiroso. Tem a opção sempre de notificar os alunos, que eu não vou explicar mais de novo, tá? Clique em cadastrar. Pronto, aqui o conteúdo está cadastrado. Aqui no principal vai ficar aqui, olha. Olha aqui. Aí o aluno pode só clicar e acessar. Quer ver? Ó? Clica aqui. E aqui tem o link, ó. O aluno pode vir por aqui. Mas eu ainda prefiro que... Seja bem-vinda, Michela. Eu ainda prefiro que a gente coloque aqui, ó, inserir arquivos na turma, que aí já fica o link direto, tá? Clico aqui em inserir arquivos na turma. Aí eu vou colocar em que tópico de aula que eu quero. O nome, né? Vamos colocar aqui orçamento brasileiro. E aqui descrição, né? Artigo para leitura prévia e discussão em sala de aula. Os professores do mestrado tudo faz isso, eles mandam a gente ler para discutir. Deixa eu ver aqui na pasta de downloads. Indicadores, pronto, está aqui. Pronto. E clique em enviar arquivo. Olha aí, na graduação também era assim. Eu acho que a gente perde muito por não permitir que o aluno tenha um conhecimento prévio sobre o assunto, né? Eu acho que isso também é uma falha da instituição como um todo, né? Ah, tá, tem que clicar no adicionar aqui, gente. Eu esqueci de clicar no adicionar, desculpa. Adicionar. Pronto, porque você pode colocar mais de um arquivo. De repente, você tem vários artigos para colocar. Aí você vai aqui, escolher o arquivo. Pega outro aqui. Não, diário não. Aqui é um PowerPoint aqui, que também serve para colocar, tá? Aí tá aqui, ó. Aí clica em enviar arquivo. Pronto. Aí agora esse aqui fica com link direto, tá? Aqui, ó. Principal. Olha aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele automaticamente vai baixar para mim um arquivo. E, ó, eu vou poder ler. Isso aqui ele pode baixar o PDF também. Ah, tá, a moçada não lê, né? Meu Deus, que triste. Mas os professores obrigavam a gente a ler. A gente não tinha essa opção de não ler, não. A gente não tem essa opção de não ler, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Então, vamos lá. Essa aqui é a forma de colocar documentos para o seu aluno poder ler alguma coisa assim. Outra coisa que a gente pode enviar como material, né, é quando eu tenho já os antigos no meu porta-arquivo e tal, mas é basicamente a mesma coisa. O que eu quero falar agora são sobre as tarefas, né? Alguma dúvida sobre vídeos antes de a gente pular para as tarefas? Ou vídeos ou documentos, né? Envio de arquivos e coisas assim? Tá tranquilo? Então tá tranquilo. Vamos continuar. Tarefa. O que é uma tarefa, né? Até é meio estranho falar isso. Mas todo mundo já sabe que é algo que a gente indica para o aluno fazer, ou responder, ou apresentar, né? Com vistas à avaliação do aluno ou não, né? Só como a questão de conhecimento mesmo. Então, eu clico em cadastrar tarefa
E existem tipos de tarefa, tá? Antes de eu colocar qualquer coisa aqui, ó, eu quero explicar para vocês. Que tem envio de arquivo, é quando ele vai lá no Word, digita o trabalhinho dele, que tem que enviar para você. Ou ele pode fazer um texto online, que é quando acontece o quê? Quando o aluno, você está na aula e coloca uma tarefa para o aluno, olha, eu coloquei essa tarefinha aqui, responde aí agora para mim. Então o aluno, e é até interessante até para dinamizar a aula, tá, gente? Para não ficar aquele negócio chato. Olha, o que vocês entenderam sobre esse assunto que eu falei? Aí coloca lá, aí o aluno tem que falar, digitar alguma coisa, porque vai aparecer uma caixa de texto para ele ter que digitar, tá ok? E é interessante, e até você pode dar aquela ameaçada nos alunos, olha, pode valer nota, hein? Cuidado, melhor vocês responderem. Para motivar a participação dos alunos, né? Porque eles precisam participar. Que a gente tem presenciado a questão da aula remota, gente, é muito cansativo, é muito mais cansativo do que a aula presencial. É estranho demais isso. Eu estou no conforto da minha casa e fico mais cansado com a aula remota do que com a aula presencial. Então é outra realidade, né? Então vamos começar com o texto online, tá? Não, vocês vão ter que mudar o horário da avaliação, tá, Evelyn? A avaliação a gente não vai cancelar, a gente vai apagar aquelas e de acordo com o planejamento que você fez, você coloca novas datas para o futuro, né? Daqui a pouco eu explico para vocês quando eu terminar a tarefa. E já são 11h13, gente, eu vou correr um pouquinho. Aqui, vamos fazer aqui, pede um resumo expandido, fazer resumo expandido sobre o artigo da aula 2, né? E aqui, ó, você pode colocar também o arquivo que ele vai usar para fazer o resumo expandido. De repente, você quer colocar um arquivo junto à tarefa, né? Por exemplo, ao invés de um artigo da aula 2, eu colocar o artigo anexo a esta tarefa. Aí eu escolho aqui um arquivo. Isso é só exemplo, tá, gente? Vou colocar aqui o diário. Pronto. Só para dizer que tem alguma coisa. Aqui, ó, é a parte de configuração interessante que a gente tem que tomar cuidado. Isso daqui você pode mudar, mesmo depois que salvar, você consegue alterar, tá? A data que vai ficar disponível esses documentos, esse arquivo. Vamos deixar hoje. A partir de que horas? Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aqui é do arquivo, tá? E aqui, ó, é em grupo? Sim ou não? Se for em grupo, a gente já tem que configurar outro local, que é sobre os grupos, né? Que é em outro menu. Né? Vamos dizer que não, é individual. Tipo de tarefa, envio de arquivo. Selecione um tópico de aula. Eu vou colocar na aula 4. Permitir novo envio, porque de repente você pode pedir que o aluno faça, e depois faça a correção, aí vai e volta. Vamos deixar que sim, né? Data de abertura e data de fechamento, ou seja, você define que dia e hora que ele pode começar a fazer isso aqui, que vai estar disponível para ele fazer, e dia e hora que ele não vai mais poder fazer, que depois desse prazo o sistema não permite mais o envio. Isso é interessante para evitar que o aluno fique criando aquelas histórias de professora, não deu não sei o que, aceita hoje. Aí você fala, olha, simplesmente, meu querido, o sistema fechou, eu não posso, né? Ou se não, você vem aqui depois e altera, mas eu não aconselho não. Possui nota? Isso aqui, ó, se você disser que sim, a nota vai direto lá para a nota do aluno quando você lançar a nota, ok? Se você lança a nota, você coloca que possui nota, essa nota vai direto lá para aquelas notas lá do sistema, tá?
Eu vou deixar aqui não possui nota, tá? Clica aqui em cadastrar. Tá aqui, ó. Vamos aqui para ver como é que, ó, antes de eu ver lá, repara aqui, ó, período de entrega, se possui nota ou não, e os envios, ou seja, quem já enviou, vai aparecer a quantidade de pessoas que já enviaram para você aqui, e você vai saber quantos faltam. Caso você queira avaliar as tarefas, você vem aqui para corrigir, né? Porque aí você consegue baixar o arquivo que o aluno mandou, tá? Quando eu precisar corrigir a tarefa, é por aqui que eu venho. Que aqui no principal, se eu vier aqui, ó, resumo expandido, tá vendo? Vamos ver a forma que o aluno enxerga isso aqui, ó, visualizar como aluno. Se o aluno clica aqui, olha aqui, ó, fazer um resumo expandido sobre o artigo anexo a essa tarefa. Aí ele baixa o arquivo e depois ele vai clicar aqui e enviar esse arquivo para você. Ok? Cancelar aqui e vou visualizar como docente de novo aqui. Não sei, dá uma olhada aí. Porque eu acho que talvez esteja nesse outro, tá? Ok? Então, isso aqui são as tarefas, ok? Isso é um recurso muito útil para a gente colocar nas aulas remotas e muito necessário, tá? Porque você vai ficar fazendo o quê? Vai mandar via WhatsApp? Vai encher tua caixa de e-mail? Não é necessário, né? E nem é bom, porque se você concentrar aqui, tudo isso fica registrado. E ficando tudo registrado, no caso de uma verificação futura, você pode falar, olha, eu dei tarefa, eu dei trabalho, eu dei texto para eles lerem, tudo está aqui. Porque isso não some depois que a gente consolida, isso fica aqui guardadinho, tá? Então é sempre muito bom a gente registrar tudo. Em relação às avaliações aqui, ó, a gente vai ter que cadastrar a avaliação. Colocar aqui avaliação 1. A data, eu vou colocar a data de antes, tá? Vou colocar a data de junho, dia 10 de junho, a hora 10 horas da manhã, porque eu sou malvado. E cadastrar a segunda avaliação. Avaliação 2. 17 de julho, às 10 horas também. Ah, mas Alexandre, eu tive esse problema, porque as avaliações estão lá no começo, né? No meio do ano, e eu preciso mudar. Eu só venho aqui, ó, clico em alterar. E de acordo com o cronograma que você definiu, você coloca as datas de avaliação. Lembrando sempre que tem que ter 2 avaliações, tá bom, gente? Que aqui no plano de curso, ó, aqui, ó, já tem as 2, ó, tá vendo? Aqui já tá certinho. Quando eu fiz lá, ele já inseriu aqui. Olha que coisa boa, né? Ou seja, se eu fizer em um lugar, no outro já tá resolvido. Olha aqui, ó, eu posso alterar aqui, ó. Tá vendo? Primeira avaliação, alterar. Segunda avaliação, alterar. Caso eu queira só para mudar um pouquinho alguma coisa, tal. Ah, mas eu posso excluir, remover? Pode, mas você pode só alterar porque você vai remover para criar outro, né? Então, salvar. Agora, gente, a questão que eu queria falar com vocês, né? Porque já são 11h20, vou abrir para algumas perguntas. Ainda tem os questionários. Esses questionários aí é um negócio um pouco mais complexo que demora com certeza mais de meia hora para explicar, tá bom? Então eu vou gravar um videozinho e vou disponibilizar no canal, então você já fique inscrito lá, porque quando tiver vídeo novo você já recebe, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, esse problema que está tendo de carga horária, né?
porque os professores estão tentando enviar o plano de ensino e não estão conseguindo, porque o sistema está dando, olha, professor, você tem que cadastrar pelo menos 90% da carga horária para poder enviar. Aí a pessoa fala, mas eu já cadastrei os meus 20 encontros, não sei o que lá, por que ele está dando esse erro? É o seguinte, o MEC diz que quantos minutos vai durar um tempo de aula depende da instituição. Ok. Porém, para a integralização de uma disciplina, você tem que cumprir 100% da carga horária. Então, eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui o bloco de notas, né? E vamos supor, uma disciplina de 80 horas, ela tem 4 tempos de aula, né? Uma disciplina de 80 horas, ela tem 4 tempos de aula. O sistema não deixa marcar mais nem menos de 4, né? Só que o problema é que 80 dividido por 4 daria 20 dias, né? Só que a gente tem um problema. Esses tempos aqui são de 50 minutos. Então, em vez de marcar 83 tempos de aula, eu preciso marcar 96 aulas, né? Porque a cada 50 minutos eu estou devendo 10 para o aluno, né? Então, eu preciso marcar 96 aulas. É sempre 20% a mais, tá? Não tem jeito nesse caso, não. A disciplina de 100 horas são 120 tempos de aula. Porque não é uma questão que o sistema não permite, é uma questão de que o MEC e o CNE já explicou. Olha, a gente conta a hora relógio, a gente não conta a hora aula, não, né? Porque a carga horária tem que ser cumprida integralmente. Mas no nosso PPC isso foi autorizado, porque o tempo de 50 minutos é como se fosse de 1 hora. Não interessa, gente. Sinto muito. Mas o que interessa, na verdade, embora, vamos supor que o departamento tenha definido isso, o MEC ainda é superior a um departamento, até a universidade mesmo. Embora haja uma autonomia, a gente tem que sempre lembrar disso. Porque, ó, vamos abrir aqui. Aí, vamos supor que o professor, ele marcou 80 tempos de aula, né? Que são os 20 encontros. Vezes 50 minutos, então ele ministrou 4.000 minutos. Se eu dividir isso aqui por 60, então, na verdade, ele deu 66,6 horas de aula. Ele não deu 80 horas, né? Então, para eu fazer isso, para eu ministrar isso aí direitinho, se eu tiver 96 vezes 50, dá 4.800, né? Vezes 90%, né? Não, dividido por 90, perdão. Dividido por 90. Deu 53, né? Não, fiz errado, gente, perdão. 96 vezes 50 dividido por 60. Ó. Aí ele fez 80 horas. Tá bom? E quanto é que é 90% de 96? De 80 horas, perdão. Eu tenho aqui 80 horas, né? Vezes 0,9, né? É igual 72 horas. Ok? Então, se eu dividir essas 72 horas, né? Ou multiplicar aqui, ó, por 60 e dividir por 50, eu vou ter que dar 86,4, ou seja, 87 aulas. 87 tempos de aula. Por isso que muita gente
está marcando mais de 80 aulas e não está conseguindo enviar o plano de ensino. Por quê? Você tem que fazer pelo menos a marcação de 87 tempos de aula para o sistema deixar. Aí eu não sei se eu fui bem claro, se eu consegui me fazer claro nesse sentido, mas é assim que funciona, tá? Pode falar, Gilmara. Francisco, aí tem a questão, por exemplo, que na resolução que autoriza o ensino remoto, a gente não estabeleceu o percentual de aulas síncronas e assíncronas. Isso. Aí, então, que é uma outra questão, né? Então, assim, mas o departamento ele tem liberdade para definir quanto por cento dessa carga horária vai ser síncrona e assíncrona, né? Sim, sim. Mas na hora de registrar, a gente precisa registrar lá aquelas aulas extras. Você lembra que eu falei lá, olha, foi justamente um caso desse. Eu coloquei que ia ser 4 tempos de aula síncrona e 2 de aula assíncrona, quando eu registrei aquela primeira aula extra, você lembra? Mas tem que ser registrado, né? Infelizmente, nesse caso, a gente tem que ser burocrático, porque no dia que vier uma fiscalização, né, são vocês que vão ter que responder, e todo mundo quer se aposentar, né? Sim, agora, essa questão da assíncrona, isso, vocês podem definir, sem problema. Sim, eu falo isso porque assim, a gente tem a maioria das chefias aqui participando, entendeu? Uhum. Para deixar claro para os professores que precisa fazer, assim, não é... O departamento tem a liberdade, porém precisa deixar registrado o que vai ser síncrono e o que vai ser assíncrono, e aí completar a carga horária no sentido do 100% da carga horária, para que isso esteja presente no plano de retomada, porque lembra que na resolução está lá que tem que ser as atas, né? Então é isso. Se algum dia alguém fiscalizar, vai confrontar o plano de ensino com o que está na ata, e aí o que está registrado ali no sistema. Então, essas coisas todas... Inclusive, eu posso dar um exemplo para vocês. Existem aulas que a gente precisa, no mestrado, né? Que o mestrado ele começou antes, né, da graduação. Então, o que acontece? Às vezes a gente começa a aula, aí dá umas 9h30, 10 horas, 10h30, quando o professor vai liberar a gente. Tem professor que libera a gente às 11 horas, né? E ele ainda passa uma atividade para a gente fazer depois. E isso tem que contar, isso pode contar, isso deve contar como aula assíncrona, né? Até mesmo, por exemplo, às vezes eles deixam, olha, o dia tal eu vou deixar para vocês fazerem um artigo, né? Para vocês fazerem um ensaio teórico. Tudo isso conta como aula assíncrona, ok? Aí eu mandei uma tarefa. Pode contar como aula assíncrona? Pode. Né? Você registra lá quanto tempo que o aluno vai demorar? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Aí a gente faz esse registro. É interessante fazer e é necessário, porque não vai se conseguir completar a carga horária se não tiver as assíncronas. É simples assim. A não ser que a gente mate os alunos de estudar, né? E os professores morrem juntos. E é complicado mesmo, Gilmara. Ou Michela. Gente, já são 11h30, então não queria prender vocês mais muito tempo. Vou abrir para o João Maurício. E, professor João, eu vou abrir para perguntas, tá? Se ficar alguma coisa, a gente pode voltar em outra ocasião, ou então a gente vai vendo os vídeos, né? Vocês podem requisitar os vídeos, a gente grava o vídeo e disponibiliza para vocês. Mas eu sempre prefiro o calor humano. Obrigadão, Alexandre. O pessoal está aberto aí, vocês podem perguntar, podem ficar à vontade para tirar dúvidas junto com o Burinácio aí. A Michela está sugerindo outros encontros. As dúvidas vão surgir, né? Inclusive, Gilmara, você pode fazer uma convocação com os alunos para a gente conversar, né? Para os alunos também não entenderem
que não é má vontade do departamento, da direção, dos professores, alguma coisa, né? Porque às vezes a gente fala as coisas, tal, o departamento fala as coisas, aí eles pensam que a gente está querendo dificultar a vida deles, sendo que, na verdade, é o contrário, a gente está tentando resolver a vida deles, né? E vocês que ficam aí na linha de frente, no caso no interior, vocês às vezes ficam como os malvados da situação. Mas não é malvado. Olha essa questão da carga horária da hora aula e hora relógio. Não é, gente? É uma definição superior a nós, né? A gente tem que só cumprir. Não adianta a gente aceitar ou não aceitar, é cumprir, né? Então, essa questão do SIGA, porque tem que postar? Porque sim, é o sistema que vai ser usado na Uni agora e pronto, não tem escapatória, né? Então, assim, eu vou ficar em contato, tá, com a professora Gilmara. Com os alunos, a gente pode marcar, sim, sem problema, tá? Após o dia... Vamos deixar após o dia 13, né? Vamos deixar após o dia 15, porque aí os alunos vão começar a pipocar as questões, né? Pode se instruir aos professores, olha, todas as questões que surgirem, anotem, manda para a gente, que a gente vai fazer uma reunião com todos os alunos, aí já tendo as perguntas já definidas, fica até mais fácil responder, porque tem coisa que eu digo na cara dura mesmo, não sei, né? Quando eu não sei mesmo, eu falo na lata, né? Como elaborar questionário no SIGA? Sim, eu vou fazer esse vídeo, tá, Evelyn? Esse é um que eu tô devendo, porque o questionário é algo bem extenso, bem longo, mas muito importante, porque geralmente eu gasto tipo 1 hora explicando nessas videoaulas. A gente pode marcar também, além da videoaula, né, a gente pode marcar um encontrozinho com vocês de novo, tá bom? Pessoal, eu agradeço ao Belinácio mais uma vez, agradeço a presença de vocês, a participação. Eu vou deixar para vocês aqui no link, ao lado, no chat, a indicação de alguns vídeos que eu assisti logo depois que o calendário foi suspenso, e aí eu fui fazer algumas aulas porque eu saberia que nós enfrentaríamos essa realidade depois. Na atividade com o Alexandre na sexta passada e na atividade na sexta também com o Jadiel à tarde, né, foi muito perguntado sobre aplicativos, sobre complementos que nós podemos utilizar para dar conta de frequência ou até mesmo nos momentos síncronos, né? Então, eu fiz uma seleção daquilo que eu assisti, que eu acho que traz uma discussão teórica complementar e também metodológica, indicando aplicativos, indicando algumas ferramentas que vocês podem incluir ao navegador, ao Google Forms, tá? Ao material que vocês vão utilizar nesse período. Aí eu fiz um pequeno comentáriozinho sobre cada um deles, eu vou colocar aqui no chat, tá certo? Para vocês terem acesso a isso, mas vou encaminhar também por e-mail, tá? Então, eu vou lá na área do curso, né, onde vocês se inscreveram, e aí eu vou encaminhar comunicado para todo mundo, tá certo? Então, vocês vão receber lá mais ou menos assim, tá bom? Para cá, eu teria que ficar mandando mensagem uma por uma, né? E aí a gente já está saindo, está terminando a atividade, contraproducente. Mas vocês vão receber no e-mail de vocês algumas sugestões de material em vídeos, de aulas, de discussões, que podem também complementar essa discussão, tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Alexandre, né, por ter sido disponibilizado, pela parceria, né, por estar conosco 2 vezes, né. Quero agradecer aos colegas professores que estiveram conosco nesse momento, professores e professoras, agradecer aos estudantes que também estiveram conosco, porque eles atuarão neste momento também, precisam dominar essas linguagens e provavelmente, como professores, também precisarão lidar com elas no futuro, né. E queria agradecer a direção pela parceria, né, nas pessoas da professora Gilmar e da professora Evelyn, né, que se colocaram à disposição e deram todo o apoio possível à atividade, e deixar aqui também o apoio que o
o Lucas Henrique deu nesse processo todo, né? E tem coisas que, infelizmente, infelizmente ou infelizmente, é a prática que vai trazer e que vai dizer, né? Então, outras virão e a gente pode pensando em outras ações, né? Por enquanto, eu acho que é isso, para esse momento teórico, né, de discussão, o curso se encerra e gostaria de reiterar a participação e agradecer de novo a todos vocês, tá bom? Um forte abraço e um ótimo final de semana e feriado, que terça-feira começa tudo de novo, tá? Abração aí. Eu também deixar aqui meu agradecimento, viu, professor João, Francisco, demais colegas. Sim, Francisco em especial, porque está aqui conosco já em vários eventos. É uma satisfação receber você aqui no campus. Sempre seja bem-vindo, tá? Igualmente, eu só quero ir presencial de novo. A gente poder fazer uns momentos juntos aí presencial. Tá certo, não vai faltar oportunidade. Não, vai não. Só ter paciência, né? Ninguém está pretendendo morrer agora, então tá de boa. Então tá certo.